Hoje eu estou aqui na cidade de Valência, aqui na Espanha. Bom, cidade que fica aqui no leste do país, aqui na costa do mar Mediterrâneo. Valência é uma das cidades mais antigas da Espanha e garante ter o verdadeiro Santo Graal utilizado por Jesus na última ceia. Essa cidade tem vários monumentos construídos na Idade Média, como o Mercado da Seda, que é patrimônio da humanidade, e também essa outra igreja com esse teto que lembra a Capela Sistina. E Valência também impressiona com a arquitetura futurista esse complexo cultural. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para a gente começar aqui o nosso roteiro por essa cidade, enfim, o nosso passeio aqui pela cidade de Valência, eu estou aqui num dos cartões postais aqui da cidade, aqui na Plaça de la Reina, bom, em português Praça da Rainha, que tem vários monumentos históricos e que também é um dos pontos mais visitados aqui de Valência, aqui na Espanha. Localizada na costa do Mediterrâneo, Valência tem cerca de 800 mil habitantes e é a terceira maior cidade da Espanha. Valência foi fundada pelo Império Romano no ano 138 a.C. e nasceu para servir como colônia militar para veteranos do Império. Olha, muitas dessas construções, dessas casas que estão aqui no centro histórico aqui da cidade de Valência, são construções que foram erguidas principalmente ali a partir dos séculos XV e XVI. Mas olha, a verdade é que o centro aqui da cidade de Valência, bom, o centro histórico, né, aqui onde eu estou caminhando, é um lugar que vivenciou e que, bom, testemunhou vários períodos bastante importantes aqui da história da Espanha, mas enfim, momentos importantes do país que também fizeram parte aqui da história de Valência. Ao longo de mais de 2.100 anos, Valência vivenciou diversos momentos da história espanhola. Primeiro, no século V, com a queda do Império Romano, e depois, no século VIII, com a chegada dos árabes à Península Ibérica. O domínio árabe durou mais de 500 anos e transformou muitas igrejas em mesquitas e mudou a arquitetura da cidade. E na mesma época, Valência se tornou um grande centro comercial no Mediterrâneo. E a cidade também foi marcada pela Reconquista Cristã, quando muitas mesquitas voltaram a dar lugar a igrejas católicas. E Valência passou por vários conflitos, como a Guerra Civil Espanhola no final dos anos 1930, mas conseguiu preservar grande parte do seu centro histórico. Quando você caminha pelo centro histórico, tem vários prédios como esses, prédios aí com sacadas, que eu acho que você está vendo aqui nas imagens, que tem um charme bastante especial. Isso você vê por quase todo o centro histórico e que hoje, enfim, tem tanto escritórios, lojas normais, mas muito turismo, mas que muita gente vive aqui no meio desse lugar tão importante, que tem muito aí da história aqui dessa região aqui da Espanha, mas também do país como um todo, né? Olha, estou aqui na frente de um dos pontos mais visitados aqui da cidade de Valência. Bom, dá para perceber aqui pela quantidade de gente que está esperando para entrar aqui. Olha, essa aqui é a Catedral aqui de Valência. Antes de existir aqui a catedral, havia aqui uma mesquita, enfim, na área aqui onde foi construída a catedral, até porque a Catedral de Valência ela foi erguida depois da Reconquista Cristã, né? Depois aí do domínio árabe, do domínio muçulmano que existiu em algumas regiões aqui da Espanha. E essa catedral, além da sua importância histórica, até porque foi um templo que levou cerca aí de 500 anos para ficar pronta, né? Enfim, ela acabou recebendo ao longo aí da sua história vários estilos arquitetônicos, mas também tem um outro motivo bastante especial que atrai muita gente aqui para conhecer a catedral. Isso porque a Catedral aqui de Valência guarda uma grande relíquia, viu? A Catedral de Valência garante ter o verdadeiro Santo Cálice que Jesus utilizou na última ceia. A construção do templo, dedicado a Santa Maria, começou em 1262. A nave da igreja impressiona os visitantes, principalmente pela imponência das abóbadas, que tem cerca de 25 metros de altura.
e também pela riqueza dos detalhes dourados ao fundo do altar principal. E nesse altar você tem características que foram feitas ali, olha, no século XVII, mais ou menos, características barrocas. E você também tem várias pinturas ali também, né? Várias pinturas tanto aqui ao fundo, aqui juntamente com esses revestimentos dourados, mas também ali no alto, ali na abóbada ali aqui da catedral. Mas antes de conhecer o lugar onde está o chamado Cálice Sagrado, eu fui até o subsolo da catedral. Olha, um lugar que também é bastante interessante para se visitar aqui na Catedral de Valência, é claro, além do Santo Cálice, do Santo Graal, mas um lugar que me chamou bastante atenção são as ruínas históricas que existem aqui no subsolo aqui da Catedral. E olha, enfim, são restos aí, são ruínas de construções que existiram muito antes, né, da construção aqui da Catedral, que, como eu disse, teve essa construção aí a partir do ano de 1262. E aqui é possível encontrar construções, olha, que mostram aí o período em que os romanos estiveram por aqui. E também o período aí em que os árabes também fizeram parte aqui da cidade de Valência, enfim, quando houve o domínio árabe na Península Ibérica. São restos de casas, tem até ali um pouco ali mais à frente uma tumba, né, enfim, tem até um esqueleto ali, um crânio, mas são construções, olha, que mostram bastante da história, uma história de mais de 2000 anos aqui da cidade de Valência, e muito disso dá para você conhecer visitando aqui essas ruínas que estão aqui na Catedral aqui da cidade de Valência. E olha, esse aqui é um dos lugares mais importantes aqui na Catedral de Valência, porque essa porta aqui, olha, é a porta da capela, onde está aqui a relíquia, né, que tem aqui a cidade de Valência, que é o Santo Graal. O Santo Graal está nessa capela, dedicada inteiramente à relíquia que fica na lateral direita do templo. O cálice sagrado, que, segundo a tradição, foi usado por Jesus Cristo na última ceia, é, na verdade, essa pequena taça na parte de cima. O cálice sozinho tem 7 centímetros de altura e 9,5 centímetros de largura e pode ser visto mais de perto nessa réplica que fica numa sala ao lado da capela. Aqui eu conversei com o padre Álvaro Almenar, que é o cônego guardião do Santo Cálice. Desde 2019, ele é responsável pela conservação e pela proteção do Santo Graal. A origem do Santo Cálice, segundo me contou o padre Álvaro, é baseada numa longa trajetória. A relíquia do Santo Cálice chega a Valência, é entregada à catedral em 1437. Pero antes tiene toda una peregrinación, porque el cáliz tenemos que situarlo en Jerusalén, en el contexto de la cena con los apóstoles, de la última cena. Sabemos que después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles marchan por diferentes lugares a anunciar el Evangelio. San Pedro marchó de Jerusalén a Antioquía y de Antioquía a Roma. Y el cáliz, la cena donde se produjo la última cena, sería casa de San Marcos. Tenemos también esta hipótesis porque el Evangelio de San Marcos es el que más datos da sobre la cena de la última cena. Entonces sería muy probable que Marcos, que acompañó a San Pedro a Roma, se llevase consigo ese cáliz, no lo dejaría en Jerusalém. Segundo a tradição, nos primeiros séculos depois de Cristo, o cálice era usado em Roma na Eucaristia, a cerimônia na Igreja Católica que celebra a última ceia de Jesus. Mas no século III, em meio a perseguições contra cristãos em Roma, o Papa Sisto II teria pedido a um dos seus diáconos, São Lourenço, que protegesse os tesouros da Igreja, entre eles o Santo Cálice. E o padre Álvaro me explicou por que o Santo Graal foi parar aquí na España. San Lorenzo dio la providencia de que fue español, de que fue de la zona de Jaca, de Huesca, y mandó el cáliz con una carta a casa de sus padres. Siglo IV, a partir del siglo VII, es la época de la invasión de los musulmanes de la península ibérica. Y el Santo Cáliz, el Santo Grial, estuvo en varios lugares de la zona de los Pirineos, en Sánsade, en Yebra, en Jaca, en Huesca, hasta que el siglo XI ya parece que está en el monasterio de San Juan de la Peña. Y es allí
donde pondrían el cáliz como lo vemos ahora. Las reliquias sagradas no pueden tocarse con las manos, siempre hay como un respeto, como un pudor. Por eso en el siglo XI le pondrían las asas de oro, el nudo y la parte de abajo. Depois de ficar protegido em um mosteiro nos Pirineus, uma cadeia de montanhas no norte da Espanha, o rei Martim I pediu aos monges, lá no século XIV, que cedessem a relíquia à coroa de Aragão, como consta no primeiro documento onde o cálice é citado. A relíquia acompanhou a sucessão de reis e a mudança de capitais da corte, que no século XV se transferiu de Barcelona para Valência. Em 1437, o cálice chegou a Valência junto com a corte e outras relíquias, e foi entregue à catedral como garantia de uma dívida onde permanece até hoje. En el siglo XV, Valencia era una capital de comercio, de influencia, de negocios, una gran economía. Alfonso el Magnánimo le pide dinero a los canónigos para sus batallas por Nápoles, por Sicilias. Y los canónigos, que no son tontos, le dicen: te lo dejamos el dinero, pero tienes que dejar un aval de garantía. Y como no devolvió el dinero, todo el aval, que era el relicario de la corona de Aragón, se quedó en Valencia. El 18 de marzo de 1437 ya se deposita el cáliz aquí en la Catedral de Valencia. Y desde esa época lo tenemos aquí. Várias igrejas, tanto da Europa como nos Estados Unidos, também garantem ter o verdadeiro Santo Graal. A Basílica de Santo Isidro, na cidade de León, que fica no noroeste da Espanha, é um dos lugares que afirma possuir a relíquia. Mas o cálice que está em Valência já foi usado em cerimônias tanto pelo Papa João Paulo II, durante a visita a Valência em 1982, como também pelo Papa Bento XVI, que esteve na cidade espanhola em 2006. Eu perguntei ao Padre Álvaro como ele vê essa discussão em torno da autenticidade do Santo Graal. Nosotros no entramos en competencia con nadie, pero sí que tenemos la certeza absoluta de que esta pieza es una pieza auténtica del siglo I antes de Cristo. Por lo tanto, perfectamente pudo estar por datación, porque otras piezas, cuando se demuestra que no son de esa época, ya no pueden estar. Luego tenemos la certeza de que es un cáliz de bendición, que se gastarían en el ritual del seder, que es lo que hizo el Señor con sus apóstoles. Y también tenemos todo el aval histórico, podemos decir que el Santo Cáliz es una de las piezas más documentadas y estudiadas. Sí que es verdad que exactamente tampoco sabemos cómo fue esa última cena. Es verdad que el Señor se inspiró en el seder judío, pero hizo innovaciones. Por lo tanto, en esa pieza habría más utensilios, más objetos, más cosas que a lo mejor están por ahí, ¿no? Son todo reliquias, ¿vale? Pero tenemos la certeza de que esta copa que está aquí es una copa judía auténtica. La Santa Sede no dice que esta sea la auténtica, pero sí que nos ha concedido a Valencia, por custodiar el Santo Cáliz, que Valencia sea sede jubilar a perpetuidad y sede jubilar cada 5 años por custodiar esta reliquia. No hay ningún documento que nos hable, que nos certifique que la sábana santa sea la sábana santa, ni que la lanza, ni que la corona. Todas las reliquias tienen una trayectoria, porque en el siglo I no se levantaba acta notarial y todas estas cosas, ¿no? Pero sí que tenemos un relato que le da mucha veracidad a que esta copa que está aquí es la que tuvo el Señor en sus manos. ¿Qué supone para ti como sacerdote aquí en la iglesia, en la catedral, estar en cargo de mantener esta capilla y mantener aquí el lugar donde está el Santo Grial? ¿Qué significado tiene para ti estar aquí todos los días prácticamente con algo que tiene una importancia tan histórica para la humanidad? Estamos hablando de unas reliquias más importantes de la cristiandad y de un objeto, como decías tú, para la humanidad, pues que tiene que ser fuente de investigación. Fíjate, para mí el cáliz me remite al mismo Jesucristo y supone una gran responsabilidad. El cáliz no lo sacamos casi nunca, solamente se saca el Jueves Santo y el último jueves de octubre, que celebramos la fiesta anual del Santo Cáliz. Y no se gasta nunca como vaso litúrgico, sino siempre para veneración. Yo a veces pienso, imagínate que se me cae, sería una gran responsabilidad. Fíjate, el 2 de abril de 1744 el cáliz se cayó, se gastaba para el monumento eucarístico del Jueves Santo y el cáliz se cayó y se rompió. Se levantó acta notarial, se buscó al mejor joyero de Valencia y dicen que 3 días después al canónigo que se le cayó le dio un síncope y se murió.
yo le pido al Señor que si alguna vez se me cae, no tarde 3 días en morirme, sino que hizo facto, el Señor me lleve a su gloria y el que tenga que apegarlo, que lo apegue. Pero sí, está partido desde esta época y no sé qué pegamento le pondrían, pero está sujeto y está compacto. Y luego, pues para nosotros el cáliz es hablar de muchas cosas, es hablar de Jesucristo, es hablar de la última cena, es hablar de la Eucaristía. ¿Qué cara pondrían los apóstoles cuando Jesús dijo, haced esto en memoria mía? Porque desde ese inicio siempre hemos celebrado la Eucaristía en la Iglesia. Es hablar también del amor fraterno. Este cáliz nos tiene que invitar al perdón, a la reconciliación, a la entrega y al servicio de los demás. Bom, esse aqui é o Santo Graal, o Santo Cálice, que, segundo a tradição cristã, foi utilizado por Jesus na Santa Ceia. E olha, estou aqui a praticamente menos de meio metro. Enfim, o padre Álvaro, com quem a gente conversou agora há pouco, né, com quem eu fiz essa entrevista, ele me deu essa permissão de estar aqui bem perto. É claro que tem um vidro aqui separando, até para dar uma segurança aqui ao Santo Cálice. E vou conversar que até, enfim, algo emocionante, né? Você está bem perto, até porque é um cálice que tem uma importância muito grande, não apenas para os católicos, não apenas para a Igreja Católica, mas para os cristãos de uma maneira geral, no mundo inteiro, porque muita gente vem aqui para Valência, aqui na Espanha, para ter a oportunidade de ver o Santo Cálice. Olha, agora eu estou indo conhecer o Miguelete. Bom, o Miguelete é a torre aqui da Catedral aqui de Valência, que é um dos símbolos aqui da cidade, um lugar que, enfim, as pessoas que vêm aqui para conhecer a catedral, além de conhecer a capela, né, onde está o Santo Graal, um lugar que também as pessoas fazem questão de conhecer, porque daqui você tem uma vista bastante panorâmica aqui da cidade. Olha, essa aqui é a Torre Miguelete, que é a torre aqui da Catedral de Valência. É uma torre que tem 63 metros de altura e é uma torre que já tem aí quase, enfim, 600 anos de história. Ela foi construída lá no início, na verdade, porque ela tem, olha, 14 sinos. Ela foi construída com a ideia, né, inicialmente, de avisar as pessoas que estava quase aí no horário da missa, também para orientar as pessoas sobre o horário, né? Naquela época, enfim, lá no período medieval, aí há mais de 600 anos, ninguém tinha relógio assim com tanta facilidade igual hoje em dia, ninguém tinha celular, então também era uma forma de dizer para as pessoas que horário que era ali, né, para informar as pessoas sobre o horário e também sobre aí o horário das missas. E esse é um dos símbolos aqui da cidade de Valência, que também dá para você ter essa noção que realmente é um centro histórico bastante bonito, muitos prédios históricos preservados. E daqui, olha, exatamente desse ponto aqui onde eu estou, dá para você ver aquela praça que você viu no início aqui do nosso vídeo, enfim, aquela praça que é a Praça de la Reina, a Praça da Rainha, aqui de Valência, que também é um dos cartões postais da cidade. Olha, o lugar realmente também vale a pena conhecer. E aqui em meio a vielas estreitas que cortam o centro histórico, eu fui em busca de um outro monumento importante da cidade, a chamada Capela Sistina Valenciana. Olha, estou aqui em outra igreja aqui de Valência, que também é uma das igrejas mais visitadas aqui na cidade. E olha, quando você chega aqui na igreja, dá até a impressão de que a entrada da igreja é um pouco simples, porque você chega até o templo por meio desse corredor aqui. Mas olha, essa aqui é uma das igrejas mais bonitas aqui de Valência. No outro lado do quarteirão dá para ver como era a entrada da igreja antigamente. Mas hoje é por meio desse corredor que você chega à igreja de São Nicolau e São Pedro Mártir, construída em 1242. Um templo que impressiona pela beleza de suas pinturas que cobrem todo o teto da igreja. Esse templo é conhecido como a Capela Sistina Valenciana por recordar o teto da igreja que fica no Vaticano. Essas obras de arte ocupam não apenas o teto, mas também as abóbadas, as colunas, os arcos e parte das paredes. A igreja de São Nicolau de Bari e São Pedro Mártir é uma igreja que foi construída em 1242 e olha, ela foi uma das 12 primeiras igrejas que foram erguidas aqui na cidade de Valência, isso depois da Reconquista Cristã. Tem um valor histórico muito grande aqui para a cidade.
Aqui eu conversei com o Sérgio Real, da Globalmenta, a instituição responsável pela gestão cultural e turística do templo. Segundo ele, as pinturas cobrem 2.000 metros quadrados e foram feitas entre 1697 e 1700. As obras foram desenhadas por Antônio Palomino, da Andaluzia, no sul da Espanha, e executadas pelo valenciano Dionís Vidal. Do lado direito da igreja estão pinturas que retratam a vida e os milagres de São Nicolau, um bispo de Mira, cidade localizada na atual Turquia. Ele ficou conhecido como o padroeiro dos pobres e protetor da fé. Já no lado esquerdo estão as obras com momentos de São Pedro de Verona, um frade dominicano que foi morto com uma espada na cabeça por perseguidores dos cristãos, como mostra essa pintura. Olha, essa é o espetáculo de luz de São Nicolau, que acontece aqui todos os dias aqui na igreja. Bom, é um espetáculo muito bonito, que tem o objetivo de destacar aqui por meio das luzes aqui no teto da igreja, a beleza da pintura que tem por aqui. O Sérgio me contou detalhes da história do templo, que nasceu com o estilo gótico valenciano e passou por uma grande remodelação ao longo dos séculos até ganhar essa decoração barroca impressionante. Esta iglesia, puesto que es tan antigua, data del siglo XIII, ha ido sufriendo cambios a lo largo de la historia, igual que lo ha hecho la ciudad de Valencia. A nivel arquitectónico, en el siglo XV, 200 años más o menos después de su fundación, tendrá una ampliación de carácter gótico que dará lugar a la arquitectura que vemos a día de hoy, una arquitectura de estilo gótico mediterráneo. Sin embargo, en el siglo XVII, finales del XVII, inicios del XVIII, sufrirá también una transformación barroca. Lo que presentará será las pinturas, ¿no?, como novedad de estos 2.000 metros cuadrados de pinturas al fresco, que a día de hoy le dan el sobrenombre de la Capilla Sixtina Valenciana. Entre 2012 e 2016, essas pinturas de 3 séculos atrás passaram por uma grande restauração que devolveu a intensidade das cores que haviam se deteriorado com a ação do tempo. E foi a partir daí que a igreja recebeu o nome de Capela Sixtina Valenciana. Este sobrenombre de la Capilla Sixtina Valenciana se viene usando en San Nicolás desde hace unos años hasta ahora, puesto que tras el proceso de restauración integral que tiene lugar en esta iglesia, será entonces cuando se invita al restaurador de los museos vaticanos y de la Capilla Sixtina original, Gianluigi Colalucci, y él será el que, asombrado por la iglesia de San Nicolás de Valencia, diga que aquí los valencianos tenemos nuestra propia Capilla Sixtina. Evidentemente, este sobrenombre ha sido un gran aclamo tanto para el público nacional como internacional. Y la iglesia de San Nicolás tiene un techo muy bonito que llama la atención de las personas de Valencia, pero igualmente de muchos turistas. Hoy en día es como un museo, pero ¿tiene misas normalmente? ¿Cómo funciona la iglesia? A día de hoy en la iglesia de San Nicolás combinamos dos funciones muy importantes, que son la función de culto, celebrándose misas a diario en el altar mayor de esta iglesia, y luego este horario religioso se complementa con un horario de visita turística, un horario cultural en el que abrimos como museo. Olha, esse prédio que está aqui atrás de mim é o Mercado da Seda aqui de Valência, que também é conhecido como a Bolsa da Seda. Olha, esse prédio aqui está bem aqui no centro histórico, bem perto aqui do Mercado Central, também aqui de outros monumentos históricos aqui da cidade. E o Mercado da Seda
Ele até relembra, né, um castelo medieval. Ele foi construído entre 1482 e 1492. O Mercado da Seda foi construído no estilo gótico valenciano e é desde 1996 patrimônio da humanidade. É um prédio imponente, com essas grandes janelas e essa torre de 30 metros de altura. E logo na entrada desse monumento, você encontra a fruta, que é um dos símbolos de Valência, que parece estar por todos os cantos da cidade. Olha, para quem chega aqui no Mercado da Seda aqui de Valência, esse é o Jardim Central. O que me chama a atenção, e que, enfim, chama a atenção de todo mundo que vem para cá, eu imagino, são esses pés de laranja, né? Essas laranjeiras aqui que ficam bem aqui ao lado desse prédio aqui com essas características medievais. O primeiro lugar que eu visitei aqui no Mercado da Seda foi a sala de contratações. Era aqui onde eram fechados os acordos de compra e venda da seda. Os pilares desse salão têm quase 16 metros de altura. E tanto o teto como as portas são repletos de detalhes do gótico valenciano. Esse lugar teve uma enorme importância numa época que ficou conhecida como o século de ouro valenciano, entre os séculos XV e XVIII. Bom, aqui nesse lugar acontecia a compra, a venda, bom, todo tipo de negociação envolvendo a seda. Olha, a seda aqui foi um dos pilares econômicos mais importantes de Valência, isso por mais de 3 séculos. E a seda foi trazida aqui para a região de Valência, aqui para essa cidade, ali durante o período em que essa região aqui da Espanha estava ali sob o domínio árabe. E essa indústria da seda acabou se perdurando, ela acabou mantendo essa importância, mesmo depois com a Reconquista Espanhola, que aconteceu ali 5 séculos depois. Mas olha, interessante de visitar esse local, né, é de você acabar imaginando quantas negociações, quanta história não tem por trás desse grande salão aqui, né? Nesse outro salão funcionava o chamado Tribunal do Comércio. Essa parte do prédio, com um salão no térreo e no primeiro andar, foi construída no século XVI. Esse era o órgão responsável por resolver disputas entre comerciantes e também julgar dívidas e incumprimentos de contratos, por exemplo. E esse era o Salão Dourado, no andar superior, onde funcionava o Consulado do Mar, um espaço nobre onde eram realizadas cerimônias importantes do mercado da seda. O teto daqui tem essa estrutura de madeira entrelaçada e esculpida com esses detalhes dourados, e mostrava a riqueza e o prestígio da instituição. E o piso tem esse efeito de profundidade que lembra uma imagem 3D. E além de muitos monumentos históricos, Valência chama atenção por edifícios modernos. Olha, um dos cartões postais mais importantes aqui da cidade de Valência, que enfim, quem vem para cá faz questão de conhecer esse lugar, até porque um lugar que oferece um cenário para fotos bastante incrível, né? Porque, olha, esse aqui é a chamada Cidade das Artes e das Ciências, que é um complexo urbano que tem aí várias construções com uma arquitetura bastante futurista. Esse é um dos maiores complexos culturais e científicos da Europa. E foram construídos a partir da metade dos anos 1990 e início dos anos 2000. E esse complexo faz parte de um grande cinturão verde com 9 quilômetros de extensão que atravessa a cidade. Aqui era o antigo leito do rio Túria, que cortava Valência e foi desviado para o sul da cidade depois de uma enchente catastrófica em 1957. Entre os monumentos daqui está o Palácio das Artes com 4 grandes auditórios. O Hemispheric, com o cinema IMAX em formato de olho e um planetário. O Oceanographic, considerado o maior aquário da Europa, que tem mais de 45 mil animais de aproximadamente 500 espécies. E
também esse outro espaço, que é o Museu das Ciências Príncipe Felipe. E olha, para não fugir à regra, assim como outros prédios aqui ao lado, o Museu Príncipe Felipe, ele também tem essa arquitetura bastante futurista, que foi inspirada, no caso aqui desse museu, em elementos naturais e também esqueletos, que foi inaugurado, olha, lá no ano de 2000, tem 26 mil metros quadrados. É um lugar que impressiona não apenas aqui do lado de fora pela sua arquitetura, mas também lá dentro, porque é um centro educativo bastante importante aqui da cidade de Valência, tem várias exposições, tanto permanentes como temporárias. Um dos primeiros experimentos que eu encontrei aqui foi o pêndulo de Foucault, criado pelo físico francês Léon Foucault em 1851. O objetivo aqui é demonstrar de forma visível a rotação da Terra, e para isso é fundamental que o pêndulo esteja suspenso por um longo cabo. Esse aqui tem 34 metros de comprimento, é um dos maiores do mundo. E a ideia aqui do museu é mostrar a rotação da Terra, até porque a gente não sente, né, como quando que a Terra está se movimentando, que é o que acontece a todo momento. E a ideia é mostrar, olha, por meio aqui desse experimento, como que isso acontece, mostrar isso de maneira visível. E quando você observa aqui, olha, o pêndulo, a primeira observação que a gente faz é que o pêndulo, na verdade, enfim, com os nossos olhos humanos, ele acaba sempre balançando na mesma posição, né? Ele acaba sempre mantendo. Essa é a observação que a gente tem à primeira vista. De fato, o pêndulo continua balançando na mesma posição. Mas como a Terra gira e o chão do museu se move junto com ela, o pêndulo vai atingindo diferentes bolinhas, mostrando de forma visível o movimento do nosso planeta. Aqui em Valência, o pêndulo leva cerca de 38 horas para completar um ciclo e derrubar todas as bolinhas. Isso tem relação direta com a latitude da cidade. Quanto mais perto da linha do Equador, mais tempo o pêndulo leva para completar o ciclo. Já nos polos, esse é um efeito que acontece de maneira mais rápida. E essa exposição aqui no Museu das Ciências é para relembrar os 500 anos de Leonardo da Vinci. Bom, Leonardo da Vinci, que foi cientista, foi inventor e foi artista, é claro. E uma das pinturas, uma das obras de Leonardo da Vinci, é claro, é a obra de Mona Lisa. E bom, a ideia aqui do museu é também contar a história que está por trás da obra de Mona Lisa. A obra-prima de Leonardo da Vinci foi pintada entre 1503 e 1506 na cidade de Florença durante o Renascimento italiano. E a pintura original está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Aqui nessa mostra temporária também tem réplicas das principais invenções do italiano, que vão desde maquinário para uso militar a essa máquina de voo vertical. Ela ficou conhecida como o helicóptero de Da Vinci e foi desenhada em 1493. Já nessa mostra, o tema é vida e evolução. Esse espaço oferece explicações sobre a atmosfera, a ecologia, a formação dos ecossistemas e tudo que envolve o nosso planeta. Aqui também tem essa exposição sobre Marte, com curiosidades sobre as missões ao planeta vermelho e pesquisas sobre a possibilidade de vida por lá. E você também encontra uma réplica no tamanho exato do módulo da Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez em 1969. E que tal aprender sobre o funcionamento dos satélites que orbitam o nosso planeta? E essa outra exposição é a chamada Árvore dos Cromossomos. Aqui os visitantes aprendem sobre genética e biologia humana através de mais de 100 módulos interativos. Com 3 andares, esse é um museu onde dá para você passar horas aprendendo sobre as diversas áreas da ciência. E nossa visita a Valência, na Espanha, ainda não terminou. No próximo vídeo, você vai conhecer outros lugares históricos dessa cidade, como o Mercado Central de Valência, considerado um dos maiores da Europa, além das praias da cidade.
e um dos parques naturais mais importantes da Espanha. E também entender por que Valência tem atraído pessoas de vários países que querem morar nessa cidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, aproveite para assinar o canal e ativar as notificações para você ficar por dentro dos novos documentários por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.